noite. Eu sou o professor Fábio Modesto, do Instituto Federal Campo Salto. Neste vídeo, eu vou apresentar uma visão geral da área de trabalho da Unity 3D. Nós estamos aqui no Unity Hub, na aba Projetos. Vou criar um novo projeto. Vou usar aqui o 3D. Vou alterar aqui a minha pasta de trabalho. Vou pôr aqui um nome teste. E vou pôr aqui teste. Venho em Create. Depois de alguns minutos de carregar o arquivo, aí o Unity é aberto. Nesse exemplo, nós estamos fazendo uma versão em 3D. Você pode ver que é 3D por esse gizmo. Você tem os eixos X, Y e Z. Essa é a área padrão para se trabalhar com a Unity. Você tem History, que é toda a hierarquia dos objetos que você utiliza. Você tem Projects, aonde você tem aqui os arquivos que você vai utilizar. Em Scenes você já tem a cena, né? Porque na Unity você pode ter várias cenas no jogo. As fases podem ser entendidas como cenas, né? Ou telas do seu jogo. Você tem aqui o Inspector, que são propriedades sobre os objetos que você está trabalhando. Você tem os menus. Vários menus. O menu Windows é interessante porque ele traz também algumas outras ferramentas para você usar no seu jogo ou na sua animação. Você tem basicamente o que a gente chama de Scene, que é aqui a sua área de trabalho para você projetar. Você perceba que você já tem na sua cena uma câmera, que dá o foco da câmera, e uma luz. Você pode apagar isso, ou você pode já utilizá-la. Quando eu seleciono os objetos, você aqui no Objeto Inspector, você percebe que você tem algumas propriedades. Game seria a execução, a visão da execução do seu jogo ou da sua aplicação 3D. Aqui você tem esses controles para você dar um play. No momento que a gente não está colocando nada. Esta visualização é a visualização padrão. Você pode vir aqui em Layout e alterar a visualização. Essa visualização normalmente é utilizada quando você trabalha com 2 monitores. Você tem a 2x3, aonde você tem aqui a sua área de trabalho, Scene, a sua área de game, e aqui você tem a hierarquia, o projeto com seus arquivos, né? E aqui o Inspector. Por exemplo, isso aqui você pode movimentar à vontade, tá? Vai para cá, aqui também. Aqui, clicando, você pode optar por essa opção de uma coluna, que quando você acessa seus arquivos, ele vai abrir da mesma pasta ou voltar para 2 colunas. Isso é uma opção de trabalho, né? Nós temos aqui essa versão 4, que divide em 4. Temos a versão Tall. Temos a versão Wide, né?
E você ainda pode salvar um layout. Por exemplo, eu vou optar por 2 e 3. Vou trazer bem para cá, né? Você pode, por exemplo, se você movimenta, tá? Isso fica flutuante. Então, você tem aí algumas questões que você pode colocar. Pronto. Vou selecionar. Aqui ele está colocando, posso maximizar, minimizar, tá? Vou manter com uma coluna. Vou pôr aqui, assim, desse jeito. E vamos supor que eu vou diminuir para cá e descer mais. Eu quero mais espaço, assim. Aí eu posso vir aqui e salvar o meu layout, ou save layout to file, com um arquivo, um arquivo, né? Eu posso pôr um nome aqui, vou pôr Modesto Save. Então, ó, vou escolher 4x4 e agora tem o layout Modesto, foi o que eu configurei, tá? Eu vou voltar para wide devido a questões pedagógicas aqui. Vou inserir aqui um objeto, vou vir no menu Game Object, tá? Game Object e 3D Object. Vou colocar aqui uma esfera. Pronto. Percebam aqui a minha esfera, né? E aí, ó, se eu movimentar isso aqui, eu movimento e posso clicar com o mouse aqui no meio, ó, e alterar aqui a minha visão, tá? Se eu vir em game, ele vai me dar essa visão da câmera. Muito bem. O que eu posso fazer? Aqui em cima eu tenho algumas ferramentas, as mesmas ferramentas que aqui, tá? O que eu quero chamar atenção é a transformação. Tem posição, rotação e escala. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e vou vir em escala. Eu quero aumentar, vou aumentar 3 e 3. Perceba que a minha esfera aumentou de tamanho, tá? Eu posso vir com o mouse próximo aqui, ó, do X, do Y e do Z, do Rotate, e movimentar isso. Ó, movimentar isso. Movimentar isso. Tá? Então o ideal é que seja o mesmo valor. Mas também eu posso vir aqui nesse ícone e rotacionar ou aqui no meio, que rotaciona tudo, ou eu posso ir eixo a eixo, ó, aqui ou aqui, se eu quiser, tá? Você percebe que eu terei aqui, vou por 5, 5 e 5. Bom, 5. Pronto. O que me interessa, agora vamos aqui. Esse ícone que a gente chama de Move To, que é translação. Com ele eu consigo movimentar meu objeto na tela. Tá? Ó. Ó. Tá? Aqui, tá vendo isso? É a sombra do objeto, porque eu estou trabalhando com ele. Se eu clicar aqui, eu movimento geral. Ou eu posso vir aqui, como eu fiz. Eu quero movimentar 3 e 3. Tá? Aí aqui eu posso
Aqui é o X, né? O Z é o azulzinho, o Y é o verde e o X é o vermelho. Então eu quero andar 5 no vermelho. Quero descer 3 em Y. Então eu ponho -3. E você vai trabalhando aqui com a translação. Tá? Ó. Quero chamar atenção aqui que eu criei esse objeto. Veio aqui para minha hierarquia. Ó, câmera. Ó, se eu vim para game, ele vai me mostrar a visão da câmera. Por exemplo, a câmera está aqui. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui, ó. Mexer com a minha câmera e mudar o enfoque dela, tá? Ó, se eu vim aqui, se eu apertar a rodinha do mouse, eu tenho essa opção, né? O interessante é, quanto mais eu me afasto da câmera, né? Olha como fica. Quando eu mais me aproximo da câmera, tá? Como se fosse uma câmera real mesmo, né? Bom, algumas outras coisas interessantes. Bom, se você rodar o botão do meio do mouse, você afasta a visão e traz a visão. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou movimentar a câmera aqui. Tá. O que eu quero é isso aqui. Se eu apertar a tecla Alt e o botão esquerdo do mouse, olha o que eu faço. Eu rotaciono, eu não estou rotacionando o objeto, eu estou rotacionando o ambiente. Isso aqui é o foco de luz da minha cena, tá? Se eu apertar Alt e clicar no botão do meio do mouse, né? Você vai ter o que a gente chama de panorâmica. Você vai arrastar agora. Se você apertar o Alt e o botão direito, né, você vai ter o zoom. O zoom também você consegue sem o botão direito, tá? Bom, vamos trabalhar com mostrar alguma coisa da iluminação. Por exemplo, eu tenho o que eu chamo de directional light. Directional light é como se fosse uma luz do sol. Se eu pegar e trazer para cá, ó, ou trazer aqui, por exemplo, eu posso vir, rotaciono a minha luz. Você percebe que a seu cast shadow, ou seja, a sua sombra projetada, altera. Olha a visão. Essa visão do que? Porque a minha câmera está focando justamente na parte escura do objeto. Agora, se eu pegar minha luz e fizer o oposto, ó, perceba que se eu mexer, eu mexo com a luz do ambiente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma luz que funciona como uma luz do sol. Então a directional light, que é a luz padrão, ela ilumina o ambiente todo. Agora, eu poderia muito bem vir pegar essa minha luz e descer para cá. E aí eu pegar o foco dela e trazer aqui. Olha como se eu der a visão vai aparecer. Por quê? Porque a luz está focando para cá. Então você tem toda essa conjectura de recursos, né? Por exemplo, outra coisa que você pode fazer, pegar minha câmera,
em vez de eu estar focalizando aqui, eu vou movimentar ela um pouquinho para cima e vou rotacionar ela para pegar isso daqui. Olha a minha visão, né? Parte totalmente iluminada. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui no Inspector, vir em materiais, né? E definir aqui uma cor padrão para esse objeto em particular, né? Então você também pode fazer isso, né? Clico aqui, vou selecionar um material, posso selecionar um material padrão, né? Que é esse material brilhante. Isso aí depois nós vamos ver em outros vídeos como você coloca ou estipula um material, né? Então você pode pôr material padrão, material que semelha vidro, semelha plástico e assim por diante. Por exemplo, se eu criar um outro objeto, eu vou agora criar um cubo e eu vou aumentar ele. Vou jogar aqui de propósito. Se eu colocar na visão game, ele vai estar aqui. Por quê? Porque a minha câmera está focando aqui em cima. Agora, se eu pegar essa câmera, mudar o foco dela, vamos pôr um foco reto e descer, nós vamos ter algo assim, né? Mas eu não quero isso. Eu posso fazer o que? Pegar uma visão superior, vou movimentar minha câmera para cá e vou rotacionar ela de tal modo que foque mais ou menos os dois objetos, ou mais ou menos assim. E ó, né? Por quê? Eu escolhi o cubo porque a gente pode fazer o seguinte, vou me aproximar dele. Uma outra opção que a gente tem, que é agora eu dei o rotate, né? Nós vimos movimento, escala e o rotate. O rotate normalmente, se você perceber, você faz o que? Você define um ângulo de rotação, ó. Então vamos supor que eu quero jogar, e aí você define a rotação no eixo que você está trabalhando. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, 90. Ficou assim. Vou colocar aqui 45. Ficou desse jeito. Vamos pôr aqui 127, né? Então no caso eu estou rotacionando só o eixo X, certo? Mas eu poderia muito bem rotacionar junto com o eixo X o eixo Y. Então você pode rotacionar independentemente cada eixo que você quiser, dependendo do que você vai trabalhar. Ó, tá? E você tem essa opção Reset, que você reseta toda a informação do início. No caso aqui, claro, o cubo. Se eu der o Reset aqui, ele vai resetar o cubo, né? Então vamos pôr a escala aqui. Opa, muito, né? 5, 5, 5. Eu vou selecionar, olha aqui que interessante, no meu Hierarchy tem o meu cubo, eu seleciono o cubo e vou pôr também uma escala de 5, uma escala de 5, uma escala de 5. Tá aí. Aí eu vou
vou movimentar, porque ele ficou dentro do mesmo espaço da minha esfera, e com isso você pode trabalhar à vontade. Só dando uma geral, olha aqui, 1, 2 por 3. Aqui já te dá a visão, né? Tanto aqui do Scene, que é onde você trabalha, como a visualização final. Se isso aqui fosse um jogo, eu daria um play aqui e ele executa. Ele está fazendo um processamento e aí ele faz a execução. Mas eu não programei nada, eu não especifiquei nada. Vou voltar aqui para o Wide. Se eu quiser apagar, eu posso simplesmente apertar um Delete ou vir aqui na minha hierarquia, vou no elemento que eu quero, né? Antes disso, você pode vir aqui, você vê que tem um olhinho, ele esconde. Ou eu venho aqui, botão direito, Delete. Se você quiser, você também pode duplicar o objeto. Ficou esfera 1. Então aqui, se eu quiser, eu clico e coloco esfera 2. E aqui, esfera 1. Perceba que os nomes foram alterados. Então tá aí uma visão geral da Unity. Começar a trabalhar. Até a próxima.